Tudo bem? Então vamos fazer a correção dos exercícios da página 212 e 203. Então vamos lá. Observe a ilustração abaixo e responda as questões no seu caderno. Então aqui no primeiro nós temos que analisar a figura. Então a figura tem uma velocidade 1, 2 e 3, né? Então da velocidade 1 à velocidade 2 há um aumento, eu vou partir do repouso, que é 0, né? E daí eu vou chegar até 120, eu vou aumentar aqui, que nem a prof não está enxergando direito. Acho que agora melhorou. Até 120 e depois ele ocorre uma desaceleração, ou seja, um movimento retardado, né? Que ele estava de 120, ele foi aproximadamente ali a 70, tá? Então essa é uma velocidade. O tempo 1 também estava em repouso, é 0, o tempo 2 foi para 1 minuto e depois o tempo 3 foi para 3 minutos e o S1, S2, S3 é o deslocamento então. Analisando a nossa figura, vamos ver o que o exercício nos pede. Vou até diminuir agora, que ficou muito grande. Qual foi a aceleração média do automóvel nos trechos S1 e S2, ou seja, no deslocamento 1 e 2? Qual foi a aceleração, né? A aceleração média aqui foi 120. Então, vamos analisar lá o que ele pediu, pessoal. Então, foi assim. Deixa eu só trocar aqui que eu tô com... Não, deixa com o lápis que eu acho que eu vou precisar. Então, vamos lá. Aqui, como eu comecei em repouso, lembra qual é a forma da aceleração média, né? Então, é ΔV por ΔT, a velocidade, então, pelo tempo, né? Se no S1 o tempo está em 0 e a minha velocidade também está em 0, então, se eu for aplicar 0, a fórmula vai ficar 0 menos 120, que é a minha velocidade, e o tempo vai ser sobre, né, 0 menos 1 minuto. Se eu fazer 120 dividido por 1, vai dar 1, que dá, vai dar 120, que é aqui o valor que deu aqui, 120 km por hora ao quadrado, então. Aqui eu preciso transformar? Não, porque ele não me pediu transformação, tá? E o tempo também está coerente, então eu não preciso transformar nada aqui. B, qual foi a desaceleração, olha aqui, o movimento retardado, que nós chamamos, tá? Média do automóvel no trecho S2 e S3. Aqui eu fiz até a continha para vocês verem. Lembra que lá no cálculo, lá na fórmula, a forma da aceleração é variação de tempo, variação de velocidade pelo tempo. Então, da velocidade, então eu faço sempre o quê? Velocidade final menos a inicial. Foi isso que eu fiz, então. No S3, eu cheguei a 70 km por hora. E no V1, foi o quê, né? Que é o S2 que ele está me pedindo? Ele foi a 120. Então, eu faço 70 menos 120, que vai dar o meu menos 50, porque houve uma desaceleração, um movimento retardado que nós chamamos. No trecho S1 até o S2, que tipo de movimento o automóvel fez, tá? Então, aqui, ó, no S1 e no S2, o automóvel realizou um movimento retilíneo uniforme variado. Então, o movimento é acelerado. Então, aqui ele fez acelerado. Então, movimento retilíneo variado acelerado. E na letra D, do S2 e o S3, ele fez um movimento retilíneo uniforme variado retardado. Então, aqui, pessoal, desse deslocamento do S1 ao S2, houve um aumento de velocidade conforme o movimento, né? Então, ele acelerou, né? Então, houve um movimento acelerado. Do S2 ao S3, como houve uma diminuição dessa velocidade, uma desaceleração dessa velocidade, nós chamamos de movimento retardado. 2. Os valores da velocidade desenvolvida por um veículo em um trecho retilíneo de uma rodovia estão apresentados no gráfico abaixo, então. Primeiramente, nós vamos analisar o gráfico como um todo e depois partir para as questões. Então, vamos lá. Velocidade de um veículo em função de tempo. Então, eu tenho velocidade e tempo. A minha velocidade é essa linha aqui, de 0 a 20 metros por segundo. E o meu tempo é esse de 0 a 60, que também está em segundos. Então, eu não preciso transformar nada, porque está tudo coerente ali. Segundos com segundos, ok. Aqui, então, pessoal, eu tenho que ver que eu parto do repouso, do 0, aí eu aumento, mantenho constante meu tempo e a velocidade também, e depois, no tempo, há um aumento de velocidade, ok? Então, é isso que eu tenho que ter em mente ali no meu gráfico.
A. Em qual intervalo de tempo o movimento desenvolvido pelo veículo for retilíneo uniforme? Justifique sua resposta. Pessoal, movimento retilíneo uniforme, aquele que não tem variação, tá? Nem para acelerar e nem para diminuir. Então, eu vou ter aqui, ó, de 15, eu coloquei até aqui, ó, de 15 até 40 segundos, né? Então, ali, ó, no tempo de 15 a 40 segundos que ele pediu, né? Em qual intervalo de tempo? Então, eu tenho aqui de 15 segundos a 40 segundos, ele se manteve numa velocidade constante, ó, de 15, tá? Então, aqui, ó, de 40 a 50, 15, porque ele se manteve numa velocidade constante, não teve alteração. B. Calcule a aceleração do veículo no intervalo de tempo. Ó, calcule a aceleração. Então, eu quero saber a aceleração do veículo no intervalo de tempo, nos intervalos em que eles desenvolvem um movimento retilíneo uniforme variado. Então, eu tenho dois movimentos retilíneo variado, que ele parte do repouso até o 15, que depois do 40 até o 60. Ó, tá vendo que eu tenho dois momentos que ele altera a sua velocidade. Então, é esses dois momentos que eu vou ter que calcular. A fórmula é aceleração média igual ΔV por ΔT. Então, é essa fórmula que eu vou utilizar. A aceleração média, então, é a variação do tempo com a velocidade com o tempo. Vamos na primeira situação aqui, pessoal. Ele começou de 0 a 15. Então, eu vou fazer 0 menos 15? Não preciso, então eu coloco só 15. Né? Então, a minha velocidade partiu de 0 a 15, tá? E aqui o tempo é a mesma coisa, ó, de 0 a 15, então eu não preciso, então eu só coloco 15. 15 dividido por 15 vai dar 1, que é a resposta aqui, tá? Aí, na segunda parte, que é essa daqui, é a mesma coisa, ó. Aí eu vou usar a aceleração média, variação de velocidade com o tempo. Então, eu tenho aqui a velocidade média, a velocidade. Então, eu tenho 15, que eu estava no 15, a minha velocidade, e ele foi aumentando, que ele chegou aqui em cima, que é 20, ó, tá vendo? Ó, de 15, ó, ele partiu a 20. Então, eu vou colocar aqui, então, 15 menos 20. E o meu tempo é a mesma coisa, ele começou no 40, ao sofrer uma alteração, e vai até os 60. Aí eu faço 15 menos 20, que vai dar 5, 40 menos 60, que vai dar, então, aqui 20, então eu faço essa conta que deu 0,25, tá? Então, essa aqui é a resposta, é dessa fórmula aqui. E depois, determine a aceleração média do veículo no intervalo de tempo mostrado no gráfico. Então, determine a aceleração média no contexto geral, tá? Média no gráfico geral. Então, eu faço. Vamos lá, na minha velocidade, então, aqui na minha velocidade, eu faço 0, que começou aqui a 20, tá? Então, eu faço 0 menos 20, e no meu tempo eu faço 0 menos 60, que é todo o meu gráfico. Fazendo esse cálculo, então, faço 20 dividido por 60, vai dar 0,33 metros por segundo ao quadrado, tá? Bem tranquilo, né, galera? Então, vamos lá. É só uma questão de interpretação e aonde colocar meus dados, tá? Aqui, se o corpo não muda de posição em relação ao referencial, nesse caso o chão, dizemos que ele está em repouso, tá? Então, se o corpo não muda de posição em relação ao referencial, ele está em repouso. Lembre-se que se o corpo só vai estar em movimento ou não, dependendo do referencial. Se o corpo muda de posição em relação ao referencial, nesse caso o chão, dizemos que ele está em movimento. Então, ele está dizendo o caso dessa imagem aqui embaixo, tá? Então, lembre-se lá, aquele corpo só vai estar em movimento ou em repouso, dependendo do referencial. A razão entre o deslocamento e o tempo nos dá a velocidade do corpo. Então, a razão entre o deslocamento e o tempo, tá? Nos dá a velocidade, então. Precisamos de um referencial para definir se um corpo está em movimento ou em repouso. A variação de velocidade, que ocorre em um certo intervalo de tempo, é chamado de aceleração, que é a aceleração média, né? A variação ali.
O movimento retilíneo que ocorre com velocidade constante é chamado de movimento uniforme. E o que ocorre em aceleração constante é chamado de movimento uniformemente variado, tá? Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final mais aí desse capítulo. Então, até mais. Tchau, tchau.